noite, igreja, graça e paz. O tema que nós iremos meditar hoje, nesta noite, é quanto vale a sua vida para Jesus. O texto se encontra no livro de Marcos, o capítulo 5, do verso 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Assim chegaram do outro lado do mar, da região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando num monte ali perto. "Mande-nos para aqueles porcos", imploraram os espíritos. "Deixem que entremos neles." Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atiraram pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. Todos tiveram medo, e então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com seus porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, ou de Decápolis, quando Deus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Oremos. Pai querido, graças te damos pela leitura que acabamos de fazer da tua palavra. Neste momento pedimos a direção do Senhor e a condução do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que possamos aprender do Senhor aquilo que precisamos de colocar em prática em nossas vidas. É no teu nome que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este é um relato, igreja. É um relato que nós acabamos de ver na Bíblia de um homem que morava na cidade de Gadara, que é uma cidade gentílica, compostas por pessoas que não eram judeus. Este homem, ele foi terrivelmente possesso por espíritos impuros ou demônios. Este homem vivia no cemitério, como vimos aqui no relato bíblico, entre os cadáveres ali enterrados. Ele andava nu entre os túmulos e já havia sido algemado por diversas vezes pelas pessoas da sua cidade. Mas não adiantava. Ele era um homem que vivia sendo atormentado por aqueles demônios e que estava à margem da sociedade. Ele vivia totalmente afastado do convívio social. As pessoas já tinham desistido daquele homem, tanto que os moradores daquela cidade
que trabalhavam na criação dos porcos estavam valorizando mais os seus bichos, mais os seus animais, do que aquele homem que estava possesso. Jesus, pelo contrário, não desistiu daquele homem de maneira nenhuma, como as pessoas da sua cidade. Jesus, no capítulo anterior, ele passa uma jornada inteira de trabalho cansativo, ensinando as pessoas, curando as multidões, e ainda por cima, enfrentando uma noite inteira, uma grande tempestade, assolou o seu barco. Nós podemos ver que tudo isso que Jesus passou, todo este sacrifício que ele passou para encontrar com este homem, Jesus não desistiu deste homem como as pessoas da sua cidade. Pelo contrário, Jesus, ele fez um grande investimento na vida deste homem gadareno. Nos versículos anteriores, capítulo 4 de Marcos, nós podemos ver que Jesus, ele passa uma jornada inteira de trabalho, ensinando, curando as pessoas, as multidões, enfrentando uma grande tempestade no trajeto durante a noite para Gadara. Tudo isso para encontrar com este pobre homem e livrar ele do seu mal. Já Satanás, podemos ver que ele roubou tudo o que aquele homem tinha: a sua família, a sua liberdade, a sua saúde física, mental, a sua dignidade, a sua paz. Este homem estava possuído por uma legião de demônios. E essa legião dominava este pobre homem, escravizando, dominando, destruindo e transformando a sua vida literalmente num verdadeiro inferno. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos fazer dois comparativos. Quanto vale a vida daquele homem, ou quanto vale a nossa própria vida para o diabo? Não vale nada, pois ele domina as pessoas, possuindo com seus espíritos imundos, como podemos ver no verso 2 e no verso 9. O gadareno, aquele homem que estava possuído por espíritos imundos, havia uma legião de demônios dentro dele. E uma possessão demoníaca não é um mito, mas é uma triste realidade, amada igreja, que muitas pessoas têm sofrido com este mal, como este homem gadareno sofrera. Quanto vale a sua vida para o diabo? Não vale nada, pois o homem gadareno estava dominado e totalmente controlado, as suas atitudes, as suas ações, pelos espíritos imundos, e ele não poderia fazer o que desejava. No verso 2 e no verso 9, quanto vale a sua vida para o diabo? Não vale nada, pois eles fizeram que aquele homem perdesse até mesmo o amor próprio pela sua própria vida, pois ele andava nu e se feria com pedras. No verso 3 e 5. A nossa vida não vale nada para Satanás e seus anjos, pois eles arrastaram aquele homem para uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com coisas imundas. O espírito era imundo, levou o homem a um lugar imundo. A cidade era impura, havia cemitérios. Quanto vale a sua vida para Satanás, para o diabo? Não vale nada, pois ele tomou aquele homem, tornou aquele homem uma pessoa violenta. O amor da sua família, a lei, não puderam conter a violência daquele homem possesso, como podemos ver no verso 3 e no verso 4. Um outro comparativo que podemos ver é quanto equivale a sua vida para as pessoas, para a sociedade. Com base neste texto bíblico que acabamos de ler, a sociedade afastou aquele homem do convívio social. O máximo que as pessoas da sua própria cidade podiam ou puderam fazer por aquele homem foi afastar ele da circulação, do meio deles.
A sociedade desistiu do seu caso, pois consideravam ele uma causa perdida. Quanto vale a sua vida para as pessoas, para a sociedade? Com base no texto que vimos, a sociedade acorrentou aquele homem. Foi o melhor remédio que encontraram para deter a sua fúria. Mas não adiantou, como podemos ver no texto bíblico. Ele arrebentou e continuou espalhando terror. Quanto vale a sua vida para a sociedade, para as pessoas? A sociedade, como podemos ver no relato bíblico, deu mais valor à sua criação de porcos, aos seus bichos, do que aquele homem, do que a uma vida humana. Quanto vale a sua vida para Jesus? É o que nós iremos meditar hoje, nesta noite. E, em primeiro lugar, a sua vida vale para Jesus o sacrifício que ele fez por você na cruz para te libertar da escravidão do pecado. No verso de número 35 a 37, o texto nos diz que naquele mesmo dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Eles deixaram a multidão e foram no barco. Logo se levantou uma forte tempestade, onde as ondas quebravam em cima do barco, que já estava se enchendo de água. Quando Jesus diz para os seus discípulos, amada igreja, vamos atravessar para o outro lado, ele estava possivelmente localizado na cidade de Cafarnaum, que foi o centro onde Jesus desenvolveu as suas atividades ministeriais, que ele ficava do outro lado da Galileia. E é por isso que vemos que toda hora Jesus entra no barco e atravessa para o outro lado do rio, para uma das cidades em volta da Galileia, mais conhecida como Decápolis, as 10 cidades, que formavam as seguintes cidades: Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pelá, Damasco, Canata, Dion, Abiná, Gadara e Ipo. Jesus ia pregando e anunciando as boas novas de salvação por onde ele passava, realizando seus milagres, curando as pessoas das suas deficiências, enfermidades, multiplicando a comida para saciar a fome das pessoas. Jesus, quando fala para atravessar para o outro lado do rio, em Gadara, uma cidade que era composta por gentios, pessoas, como bem vimos, que não eram da descendência dos judeus. Jesus, quando atravessa então para o outro lado do rio, ele está decidido em libertar aquele homem do seu mal. E para que este homem fosse liberto do seu mal, Jesus precisava de fazer um sacrifício por ele, por aquele homem. E nós vimos que Jesus se sacrificou um dia inteiro de trabalho, depois de ter curado pessoas, depois de ter pregado, depois de ter realizado os seus milagres. Nós podemos que ver, ao anoitecer, em vez de ele descansar, tirar uma boa noite de descanso da sua jornada cansativa de trabalho, pelo contrário, ele atravessa o rio para libertar aquele homem que estava sofrendo com aqueles espíritos imundos. Jesus sacrifica também, colocando a sua vida em risco, em meio daquela tempestade, daquelas ondas que estavam assolando aquele barco, que ele, juntamente com seus discípulos, estavam fazendo a travessia. Para libertar aquele homem, Jesus também se sacrifica por aquele homem, que nem mesmo fazia parte do seu povo, pois ele se encontrava numa cidade de gentios. A vida daquele homem valia muito para Deus, ao ponto do próprio Jesus se sacrificar em diversos momentos para libertar ele do seu mal,
daqueles espíritos imundos. Quanto vale a sua vida para Jesus? Sua vida vale para Jesus o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário, para te libertar da pior escravidão, da escravidão dos nossos pecados. Jesus, quando estava nos céus, antes de enviar o seu Filho Jesus, Ele não estava indiferente ao nosso sofrimento humano. Quanto vale a sua vida para Jesus? Sua vida vale para Jesus o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para te libertar da pior escravidão, a escravidão do meu e do seu pecado. Ele, quando estava nos céus, antes de enviar o seu Filho, Ele não estava indiferente ao nosso sofrimento humano. Ele viu que eu e você estávamos morrendo na escravidão dos nossos pecados. No livro do evangelista João, no capítulo 3, o verso 16, Ele envia o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sua vida para Jesus tem muito valor, porque Ele se importa com você. Ele não desiste de você. Ele te compreende, porque Ele sentiu na pele as mesmas coisas que você já sentiu e já passou. Todo esse sacrifício que Jesus fez por você na cruz não foi para que você tivesse uma segunda chance. Foi para que você tivesse uma nova vida em Cristo Jesus. Foi para que você tivesse uma nova história. Foi para que você tivesse uma oportunidade de viver uma vida abundante e eterna, sem fim, com Ele nos céus. A segunda coisa, quanto vale a sua vida para Jesus? Sua vida vale para Jesus uma vida digna diante da sociedade. No verso de número 15, no texto que estamos meditando nesta noite, diz o seguinte: as pessoas chegaram onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios e estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele homem que vivia perturbado, correndo de dia e noite, sem descanso, se alimentando de restos mortais, se mutilando com pedras, sendo acorrentado e excluído pelas pessoas da sua cidade, agora estava sentado ao lado de Jesus, aos pés do Salvador, quieto e em perfeito juízo. O homem estava vestido, o homem que estava perdido, sem pudor, sem dignidade, que andava nu pela cidade, que tinha perdido o respeito próprio, o respeito das pessoas, dos moradores da sua cidade. Agora Jesus havia transformado a vida daquele homem. E a primeira coisa que ele fez foi se vestir, foi cuidar do seu corpo e apresentar-se com dignidade ao lado de Jesus. O homem agora estava em perfeito juízo. Jesus restitui a sanidade mental daquele homem que andava totalmente fora do seu juízo perfeito. Por onde Jesus passa, Ele restaura a mente. Por onde Jesus passa, Ele restaura o corpo. Por onde Jesus passa, Ele restaura a alma. Este homem não era mais violento, não oferecia mais nenhum perigo às pessoas da sua cidade. Só Jesus, como podemos ver, tem poder para transformar uma vida de pecados em uma vida digna diante dos homens, como também diante de Deus que está nos céus. Ter uma vida digna diante da sociedade não basta somente eu e você não beber, não fumar, não matar, não ter vícios, não roubar, não falar palavrões, não causar brigas ou intrigas com outras pessoas ou com vizinhos. A prova de uma vida digna diante da sociedade é promovida por Deus através da conversão em Cristo Jesus e da mudança que Ele promove na minha
e na sua vida a partir desta conversão. Dos nossos hábitos, convergindo o nosso modo de vestir, convertendo as nossas amizades. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele não tinha uma boa reputação no meio das pessoas, pois ele era um homem agressivo, era um homem mau, era um carrasco, perseguia e matava as pessoas. Era praticamente um criminoso. Depois que ele se converteu a Jesus Cristo, ele deixou de cometer todos esses crimes. A sua vida vale muito para Jesus. A sua vida vale a sua dignidade diante da sociedade em que vivemos hoje. E por último, quanto vale a sua vida para Jesus? Sua vida vale para Jesus uma vida com propósitos, uma vida com uma missão. No verso 18 ao 20, o texto bíblico nos fala que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região de Decápolis, das 10 cidades, o quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Marcos 5, do 18 ao 20. Jesus envia este homem que antes, possesso pelos espíritos imundos, vivendo uma vida de isolamento social no meio da sua cidade, Jesus envia e restaura este homem como um missionário na sua própria cidade, na sua própria casa. Ele, que anteriormente espalhava medo e pavor, agora ele anuncia as boas novas de salvação, o Evangelho de Cristo, a transformação e a libertação que Cristo havia lhe concedido. Antes, ele era um grave, um sério problema para a sua família. Agora este homem, ele é uma bênção. Nosso primeiro campo missionário deve ser a nossa família, em nossa casa, para que eles possam ver a transformação que Deus operou na minha vida. E o que Deus fez por nós precisa ser anunciado, precisa ser divulgado, precisa ser contado a outras pessoas. Quanto vale a sua vida para Jesus? Sua vida vale mais para Jesus do que apenas uma vida de 70, 80, 90 anos aqui na terra. Sua vida para Jesus vale uma eternidade. É por isso que ele se entregou para te salvar, porque desde o início ele sabia que você era precioso para ele. Você, querido irmão, querida irmã, é especial para Deus. Ele se importa com você. Você vale muito para ele. Que Deus possa te abençoar e te guardar, em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos por esta mensagem abençoadora que o Senhor ministrou em nossos corações. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos deixa só, não nos desampara. Te agradecemos porque o Senhor olha o pecado do nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor olha, às vezes, as nossas mazelas. Te agradecemos porque o Senhor olha, Senhor Deus, as imundícias da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida e restaura, cura, transforma para o louvor da Tua glória. Graças nós te damos por tudo que o Senhor ainda continua fazendo, sendo nós pecadores, pela Tua graça, pelo Teu amor e principalmente pela salvação que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.